Querido irmão, querida irmã, convido você a rezar comigo o 9º dia da novena de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, em sua graça, nos reúne para celebrarmos essa novena de Natal. A cada ano, o Senhor reacende em nós a esperança da salvação, alimenta a nossa confiança nele e deseja que o acolhamos com alegria. Hoje sabereis que o Senhor vem e nos salva. Amanhã vereis a sua glória. Aproveitemos essa oportunidade de esperarmos pelo Senhor, em família, em comunidade, com o mundo inteiro, nossa casa comum. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste 9º dia, último dia de nossa novena de Natal, nós queremos ouvir a palavra de Deus. A palavra se fez carne e veio morar entre nós. A encarnação do Verbo causou espanto para muitos, no tempo das comunidades aos quais se dirige a primeira carta de João. Nós rezaremos hoje um belíssimo trecho que nos transmite o valor da palavra da vida, que tomando forma humana, vindo em nossa existência mortal, foi capaz de trazer a salvação ao gênero humano. A palavra que se fez carne e nasceu em Belém, morreu na cruz e ressuscitou. É na carne que Cristo nos salvou. O trecho que nós vamos meditar nesse dia é 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. 1 João, capítulo de 1, versículo de 1 a 4. Então, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Repito, primeira carta de São João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Que você possa pausar essa reflexão, ler pelo menos uma vez esse trecho, para depois refletir aqui um pouquinho conosco. Querido irmão, querida irmã, a literatura joanina, de modo geral, o Evangelho, a primeira, segunda e terceira carta de João, tem como grande tema o tema da encarnação do Verbo, que é um mistério que nós celebramos no Natal, que é um mistério que nós queremos celebrar. O que é o mistério da encarnação? Então, explicado de forma bem simples, está lá em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus se fez carne, Deus se fez pessoa humana para poder salvar o gênero humano e, ao salvar todo o gênero humano, redimir todo o universo, salvar todo o universo. O Criador se fez criatura, o Eterno entrou no tempo, o infinito tornou-se finito, céu e terra se uniram pelo mistério da encarnação. Deus e ser humano, Deus e humanidade se uniram pelo mistério da encarnação na pessoa de Jesus Cristo. Então esse é o grande mistério. Deus, para poder nos salvar, assumiu a nossa condição, assumiu a nossa vida, assumiu a nossa história, assumiu a nossa carne. É interessante que essa palavra carne, em grego sarx, significa não tanto a carne física que a gente tem, é claro, mas é carne no sentido de fragilidade. De fragilidade. Ou seja, Deus assumiu a nossa vida e assumiu as dores e os sofrimentos de nossa vida, para que, redimindo a nossa vida por completo, todo ser humano, toda a humanidade, todo o gênero humano pudesse ser redimido, pudesse ser salvo e pudesse novamente poder viver em paz com Deus. No dia de Natal, os santos padres gostam de dizer uma frase, o Deus se fez humano para que o humano se tornasse divino. Ou seja, por causa da encarnação, por causa do nascimento de Deus na história humana, humanidade e Deus podem viver em paz, podem comungar da mesma vida. Então isso é belíssimo. Esse é um grande mistério da nossa fé. É claro que depois, posteriormente, a tradição católica vai enfatizar a questão da paixão e ressurreição de Cristo, a morte de cruz e a sua ressurreição e ascensão ao céu. Sim. Mas só que não adiantaria nada paixão, morte e ressurreição se aquele que morreu não fosse Deus. Por isso que o fundamento está nesta celebração que nós haveremos de fazer, a celebração do Natal. Nós celebramos o nascimento de Deus na história humana. Deus verdadeiramente nasceu na história humana
se fez humano, viveu a nossa vida, experimentou em tudo a nossa vida menos o pecado. E desta forma nos redimiu. E desta forma nos salvou. E é isto que esse trechinho que nós vamos meditar, rezar nesse dia, quer nos dizer, porque ele deixa bem claro o que nós vimos, ouvimos e tocamos da palavra da vida. A palavra da vida, o verbo da vida é Deus, é o próprio Jesus, o verbo que se fez carne. Então veja que graça esses primeiros tiveram. A graça de eles puderam tocar Deus, olhar Deus, ver Deus face a face na pessoa de Jesus. Né? Deus que para nós é inacessível, Deus que para nós tocamos e experimentamos através de sinais que são os sacramentos, aqueles que conviveram com Jesus puderam tocar Deus, ver Deus, ouvir Deus, falar com Deus. Né? Então, é a palavra da vida, eles tocaram, apalparam, experimentaram e dão esse testemunho para que a nossa alegria seja completa. Por que isso é motivo de nossa alegria? Porque a nossa vida foi assumida, porque a nossa vida foi redimida por Deus. Pelo simples fato da encarnação. Né? Repito que depois a teologia cristã vai enfatizar a questão da morte, paixão e ressurreição de Cristo, mas para os santos padres a nossa vida já seria salva pelo simples fato da encarnação. Pelo fato de Deus ter se feito ser humano, ter assumido a nossa vida, ter assumido a nossa história, nós já somos salvos. Porque Deus verdadeiramente assumiu a nossa vida. Se fez um de nós. Né? Então isso nos dá uma alegria muito grande, uma esperança muito grande. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Deus sabe verdadeiramente da nossa vida, conhece a nossa história, porque Ele se fez verdadeiramente um de nós. Louvado seja Deus por esse grande mistério da encarnação. Então que você possa ler esse trecho. É um trechinho curtinho, são apenas 4 versículozinhos da primeira carta de João, no capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que você possa ler 1, 2, 3 vezes, se deter naquela palavra que mais chama a atenção. Por que que te chamou a atenção? Né? E, veja só, antes de fazer isso, deixa eu só esclarecer uma coisa. Por que que esses textos foram escritos? Porque tinha gente que não acreditava, que achava que era demais Deus se fazer carne. Mas essa é a nossa fé. Deus se fez carne, habitou entre nós, nos redimiu e nos salvou pelo fato da encarnação. Então, desde o princípio, a fé cristã genuína defende esta fé, defende esta ideia religiosa, essa concepção teológica. Somos salvos porque Deus de verdade se fez carne e habitou entre nós. Né? Então que você leia esse texto 1, 2, 3 vezes, se detenha naquela palavra que mais chama atenção, procure refletir por que essa palavra tem a ver com a sua vida. E você, a partir dessa reflexão, você conversa com Deus e depois assume um gesto concreto para você praticar esta santa palavra. E deixo aqui para vocês algumas perguntas para que você possa meditar e refletir. Quem é a palavra da vida? Por que que essas coisas foram escritas? E o que tem a ver essa passagem com o Natal de Jesus? Quero aproveitar e desejar desde já um feliz e santo Natal. Jesus, que é a luz de Deus enviada ao mundo para nos libertar da treva, do pecado e da morte. Que Ele possa te abençoar, te proteger, te guardar e que o Natal aconteça de verdade na sua vida. Que Ele nasça no seu coração e faça você experimentar a salvação de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.